palavra dele é tão poderosa, né, pastor? Fala com a gente com autoridade. E também só dá para falar 5 minutos depois, né? Não, estou brincando. Benção, pastor. Não, benção. Benção. A gente fica até constrangido em poder falar e expor alguma coisa. Porque a gente está aqui pensando no que o pastor acabou de falar, né? A gente está aqui escrevendo. Deus está trabalhando no nosso coração também, então a gente agradece, pastor. E vamos falar rapidinho, 5 minutos, basta. A gente quer agradecer de novo por esse momento aqui com a igreja. Vocês não sabem como é bênção para a gente. Como a gente estava precisando vir e passar esse tempo, esses dias aqui com vocês. Então a gente agradece de coração. Quero falar rapidinho. Ontem eu falei da história do Remi, né? Mas eu queria caminhar mais, porque a gente só vai ter amanhã para falar de novo, né? Eu fiquei 2 anos no Haiti. Fiz tanta coisa na correria do Haiti, assim para baixo. E nem percebi que a maior riqueza do Haiti foram os 3 rapazes com quem eu nem tive opção, vivi com eles, comia, tomava café, almoço. Sem querer, Deus colocou ali, a gente caminhou junto e foi a maior riqueza que ali do tempo no Haiti. Mas eu saí do Haiti e Deus me abençoou, casei com minha esposa, maravilhosa, linda, maravilhosa. E nós fomos para a Noruega fazer o curso de missões. A Mary nunca tinha estado fora do Brasil, ela precisava fazer um curso. O curso é muito bom, ajuda nessa adaptação transcultural e tudo mais. A gente fez esse curso, a gente já foi para a Zâmbia e lá Deus falou muito no nosso coração de caminharmos com os refugiados. É isso que Deus tem colocado no nosso coração. E lá na Noruega a gente começou a tomar os passos nessa direção que Deus estava nos dando. A gente escreveu carta para o conselho, a gente conversou com o Carlos. Nossa primeira vontade era de ir para a Turquia, porque tem muitos refugiados chegando na Turquia. A igreja na Turquia tem passado por um momento difícil, a gente estava planejando para lá e a gente ia passar pela Itália, porque meu pai é italiano e é muito difícil entrar na Turquia. A Turquia é um país muito fechado e o jeito da gente ir para lá era se a Mary tivesse um visto italiano. Então a gente foi para lá e a gente chegou na Itália e começou a estourar toda essa crise de refugiados na Itália. Começou a morrer gente no Mediterrâneo, tentando atravessar. Nós começamos a ficar muito incomodados com a situação, e em oração ligamos também para o nosso escritório, conversamos com o Carlos, e falamos, Deus nos colocou aqui, e eles estão aqui, queremos caminhar com os refugiados aqui. E o nosso escritório respondeu que eles estavam orando já. Nosso escritório é da Mais, obrigado, amor, lá em Vila Velha. A gente trabalha com a Mais, que é a missão de apoio à igreja sofredora, que de maneira simples a gente quer caminhar com a igreja que está sofrendo. Que está sofrendo com perseguição, está sofrendo com fome, com guerra, e nessa questão também de refugiados. E a gente conversou com eles, eles falaram, não, a gente está há muito tempo querendo que vocês fiquem na Itália, mas a gente não queria pressionar, então a gente estava esperando Deus falar com vocês, a gente não queria forçar isso para vocês. E aí, nos mudamos para a Itália, em abril. Boa noite, gente. É o seguinte, chegando na Itália, na verdade, na saída da Noruega, né, quando a gente estava preparando as coisas para ir embora, um amigo meu do Brasil, que mora na Itália, numa cidade chamada Trento, lá no norte, no Vêneto, ligou para a gente e falou assim, estou sabendo que vocês vão voltar para a Itália. Estou indo para o Brasil, então vocês vão poder ficar na minha casa. Minha casa está montadinha. A gente não tinha nem onde ficar. A gente ia ficar na casa da irmã dele, que mora também lá na Itália, mas nada melhor do que morar numa casinha com seu marido, né, gente? E quando ele falou aquilo, a gente falou, Deus, é o Senhor. O Senhor abrindo as portas, confirmando para onde a gente tinha que ir, né?
fomos para Trento. É uma cidade linda, gente. Linda, linda, linda. Uma cidade que nos abraçou. Depois de 2 anos na Noruega, a gente pôde ter uma igreja, ouvir um louvor, mesmo em italiano, mas a igreja nos abraçou. Uma igreja que acolhe o estrangeiro. Tem até tradução em inglês, muito bom. Pois deu 2 semanas, o meu amigo Pedro ligou para a gente e falou: estou voltando. Aí ficou aquela coisa de sem teto. E aí, minha vida, o que a gente vai fazer? Deus não falou para a gente vir? E aí? 3 dias antes dele voltar, Deus deu um apartamento para a gente. Mas 1 hora da igreja mais perto, que é em Trento. Então, todo sábado e domingo, nós vamos à igreja a 1 hora da gente. Mas era 1 hora de Trento. E nós fomos para essa casinha que Deus tinha dado para a gente. Porque na Itália tem um processo muito burocrático para você alugar uma coisa. Acho que aqui no Brasil também, né? Você precisa ter um contrato de trabalho. Que missionário tem um contrato de trabalho, gente? Diz aí. E Deus abriu para uma proprietária que falou: não quero nada não, só o aluguel todo mês. Se atrasar, só me avisa. Falei: é isso mesmo. Então, fomos para essa casa. 3 dias antes do meu amigo Pedro chegar. Gente, 1 semana depois da gente chegar naquela casa, em Bardolino, que é a cidadezinha que a gente mora hoje, veio um calor naquele país, gente, que nem o calor de Brasília se compara àquele calor que eles chamam calor africano. Eu fui para a Zâmbia no nosso período de treinamento, e nem na Zâmbia, na África, eu passei o calor africano que a gente passou lá na Itália. Era um calor, gente, que inexplicável, uma coisa inexplicável da gente pingar. Muito, muito. E aí chegou aquele calor, a gente conseguia dormir à noite, a coisa insuportável, a gente não entendendo. Também a gente saiu da Noruega, né? Pensa. A gente teve um choque ainda do calor. Aí, chegando o calor, a gente tentando administrar aquela situação, nós tivemos uma crise de uma infestação, crise não, gente, desculpa. Uma infestação de um negócio chamado percevejo. Eu só ouvi uma música quando era criança, aquela tosse e retosse. Vocês lembram dessa música? Nunca tinha ouvido falar que existia mesmo esse bicho. Para mim era pulga, mas não, chama percevejo. Com o calor e com a infestação de percevejo, a gente acordava magro, né? Perdia, porque tinha tanta picada na gente, que... Só Deus, né, amor? Percevejo. Mas, gente, não era pouco, não era muito. Era muita coisa, muita coisa. A gente tem conversado sobre o que a gente queria compartilhar com a igreja, e a gente conversou muito, orou muito sobre isso, e a gente ia compartilhar isso, porque a gente não queria compartilhar uma história para a igreja ficar com pena da gente, sabe? Não era isso. Mas a gente passou um mês na Itália, que juntou o calor, o percevejo, o país novo, e igual o pastor Sávio falou ontem, deu vontade de amarelar. Antes do Carlos passar lá, e a gente ter um tempo maravilhoso, antes da gente saber que a gente viria para cá, deu vontade de sair da Itália. Deu vontade de falar, basta. Deu vontade não, a gente perguntava para Deus, a gente está tentando cumprir o teu ID, tentando fazer aquilo que o Senhor nos chamou a fazer, e isso, Deus, será que é para a gente estar aqui? Será que não é? E Deus usou um versículo para falar muito no nosso coração. Numa devocional minha e numa devocional que a gente faz junto sempre, Deus usou o mesmo versículo para cuidar assim, no nosso coração. E eu vou ler rapidinho para os irmãos 2 versículos, lá em 2 Coríntios, capítulo 1, versículos 5 e 6. Pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também nós, por meio de Cristo, transborda
a consolação. Se somos atribulados, é para a consolação e a salvação de vocês. Se somos consolados, é para a consolação de vocês, ao qual lhes dá a paciência para suportarem os mesmos sofrimentos que nós estamos padecendo. Calor e percevejo não é nada, né? E, na verdade, a gente teve a oportunidade de ir para Sicília e conhecer refugiados. E conhecendo a história deles, a gente entendeu um pouco mais. Eu já tinha vivido no Senegal, já tinha passado tempo no Haiti, já conhecia um pouco de pobreza, de viver em acampamento, mas foi lá que a gente começou a entender o que é sair da sua terra, atravessar o deserto do Saara, 40 dias na caçamba de um caminhão, tomando sol na cabeça o dia inteiro, por conta do calorzinho minúsculo que a gente sentiu. E a gente reclamando de percevejo e de calor. E pudemos conhecer também acampamentos e entendemos o que é ter epidemia de doença, de piolho, de pulga, de sujeira, de não ter saneamento básico. E a gente olhou para essas coisas e elas eram tão pequenas, tão pequenininhas. Nos deram vergonha, né? Deu vergonha da vontade de amarelar, mas nos permitiu entender o que eles estavam passando, um pouquinho daquilo que eles estavam passando. E a gente conta isso, não é para ficar com dó do percevejo, nada disso. A gente conta porque Deus ajuda a gente a perseverar. Aquela raladinha. Não, a gente conta isso porque missionário, a gente queria acabar com essa ideia de que missionário é quem vai. O cara que foi para outra cultura é o cara que está cumprindo o ID, não é. Missionário é quem está caminhando com Cristo e está compartilhando com o outro aquilo que ele está aprendendo. E Deus usou calor e percevejo para nos ensinar, para dar a raladinha e nos empurrar na direção que Ele queria. E eu sei que os irmãos passam, aqui na igreja tem pessoas que passam por muito mais do que percevejo, muito mais do que calor. Mas o mundo está precisando de consolação e o mundo não tem. Nós somos os únicos que temos. E esse é o ponto que a gente pode usar para começar a discipular. Mesmo nos sofrimentos, mesmo a gente fazendo aquilo que Deus quer e Deus ensinando através do sofrimento, é precioso. São nesses pontos que a gente consegue caminhar com as pessoas. São nesses pontos que a gente consegue virar e falar: eu sei mais ou menos o que é passar um calorzinho, eu sei mais ou menos o que é ser picado por percevejo e não conseguir dormir à noite. Eu te entendo. Então era isso que a gente queria compartilhar com os irmãos. Que o pastor Sávio já falou, mas é o caminhar, e não é aquilo que a gente aprendeu uma vez na nossa conversão. É aquilo que a gente aprende com Cristo diariamente, que a gente pode compartilhar com a pessoa que está do nosso lado. No nosso trabalho, na nossa casa, na nossa família, no ônibus, enfim. Obrigado por nos darem a oportunidade de falar aquilo que Deus tem nos ensinado. Amém? Deus abençoe vocês. Gente, o inverno está chegando lá, então não tem mais calor. E percevejo não teve detetização lá em casa, não. Foi oração e sumiram. Demorou um pouquinho, mas sumiram.